Bom, gente, agora vamos a Nova York, Estados Unidos, falar com a Mariana Jangiacomo, e a gente volta a falar sobre o coronavírus, que tem preocupado as autoridades de lá também, né? Porque além de ter aumentado o número de casos, né, Mariana, eles estão tendo conflitos com os testes, é isso? É isso mesmo, Kalina. Olha, infelizmente o que acontece é o seguinte: para acelerar o diagnóstico, as autoridades de saúde aqui dos Estados Unidos passaram a distribuir vários kits de testes para laboratórios aqui, para que cada estado possa testar os seus casos suspeitos, em vez de ter que mandar todo mundo, todos os estados, as amostras colhidas dos pacientes para um laboratório central principal em Atlanta. Então, seria uma boa ideia, mas o que acontece? O que acontece é que ontem as autoridades aqui do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, disseram que identificaram problemas em alguns desses testes, em alguns componentes dos testes, que podem levar a resultados inconclusivos. Então, esses testes vão precisar ser substituídos. Agora, Kalina, a gente ainda não sabe, né? O que se sabe por enquanto é que o CDC enviou esses testes, enviou cerca de 200 testes a várias regiões aqui dos Estados Unidos, começou a fazer esse envio no começo do mês, mas a gente não sabe em quais estados esses testes estão com problemas e nem quantos estão com problemas, né? A gente só sabe que eles devem ser substituídos. E ontem também a gente teve a confirmação de mais um caso do coronavírus por aqui, então agora são 14 casos confirmados, e este novo caso, né, foram 2 casos confirmados nesta semana, os 2 de pacientes vindos de Wuhan, na China, que estavam em quarentena na base militar da Califórnia. As autoridades disseram que esses passageiros chegaram aqui aos Estados Unidos, naqueles voos, né, que os Estados Unidos mandaram para trazer americanos de volta, mas chegaram em voos separados, estavam separados na quarentena, e mesmo assim os 2 aí confirmados com o coronavírus agora seguem para o isolamento. Então, relembrando aqui, retomando, são 14 casos confirmados nos Estados Unidos de coronavírus, e agora essa preocupação, é claro, em torno dos testes, né, que estão dando resultados inconclusivos e podem estar prejudicando, então, os diagnósticos aqui nos Estados Unidos. Kalina. Mariana, a gente sabe como que está a repercussão aqui no Brasil em relação ao coronavírus, assim, andando nas ruas, a imprensa, e como é que está aí nos Estados Unidos? Também foi provocado um pânico? Kalina, aqui nos Estados Unidos eu não diria que um pânico, né? Porque a gente teve relativamente poucos casos, claro, são casos confirmados, mas não dá para dizer que houve um pânico. A imprensa daqui teve muita preocupação em esclarecer, né, que essa doença pode não ter uma letalidade tão alta assim, está fazendo um trabalho grande de toda hora entrevistar especialistas para conscientizar a população para evitar esse pânico. Agora, é claro que a gente tem casos isolados, né? Aqui na cidade de Nova York, por exemplo, eu estou vendo algumas pessoas andando, né, com máscaras no rosto para se protegerem, e a gente teve alguns casos aqui de preconceito, né? O que é muito triste, Kalina, preconceito contra a população oriental. Então, a gente teve um caso aqui na semana passada, por exemplo, de um homem no Queens que atacou uma mulher, uma oriental, que estava usando uma máscara no rosto do metrô, e esse homem foi atacar essa mulher. Então, isso é terrível, né? Esse é o problema, na verdade, além do pânico, né, claro, do medo das pessoas de contraírem essa doença, também essa questão do preconceito contra os orientais. Eu mesmo falando aqui com alguns membros aqui da comunidade chinesa em Nova York, eles me disseram que sentem sim uma situação de preconceito ali das pessoas meio com medo em alguns lugares em que entram, o que é totalmente descabido, né, Kalina? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, esse tipo de situação a gente tem visto aqui, mas são casos isolados, né, e casos que a imprensa faz um trabalho muito forte aqui nos Estados Unidos, tem trabalhado muito para evitar e para conscientizar a população sobre como se prevenir de forma real, né, e evitando essas situações de preconceito que não levam a nada, né, absolutamente nada. Exatamente, isso ocorre muito por conta da desinformação. Mariana, obrigada.